Você vai precisar passar pelas águas, como diz lá em Isaías, mas as águas não te submergirão, porque essas águas, esse fogo, essa provação está gerando unção, está gerando autoridade, porque unção não se adquire na livraria da igreja, unção não se adquire pelos livros que você lê, unção se adquire por aquilo que você atravessa, fiel, firme. E como é que o Senhor poderá te chamar de fiel se não tem cicatrizes? Porque dele, por ele e para ele são... Você pode fazer isso mais bonito? Porque dele, por ele e para ele são... Pode aplaudir a Jesus. Te amamos, te adoramos, te glorificamos, e a razão de estarmos aqui é o Senhor. Seja adorado, Deus. Nós já sentimos a presença de Deus aqui neste lugar. Quem já está sentindo aí? Oh, aleluia. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na minha igreja, na minha casa. Um altar que eu já cheguei aqui quebrada, mas nesse altar eu perseverei. Nesse altar eu não olhei para as propostas do inimigo, mas eu me mantive no propósito. E eu quero te dizer, quando você se mantém no propósito, a sua entrega, a sua renúncia não é em vão. Porque hoje eu estou subindo nesse altar restaurada, porque um dia eu estive quebrada, mas Deus não desperdiça nada da tua história. E por isso estar pregando aqui é uma grande responsabilidade. Eu mandei uma mensagem para a Bia, para o pastor, e falei obrigada. Porque quando eu estava quebrada, vocês não me descartaram, vocês me trataram. Porque Deus, Ele não descarta ninguém. Ele não descarta. Porque você não é o teu erro, você não é aquilo que você falhou, mas sabe o que Ele faz? Aonde você foi quebrada, Ele diz, é aí que eu vou te usar. É aí quando você reconhece que não é sobre você, mas é sobre Ele. Quando você reconhece que não é teu mérito, mas é a mão dEle, foi a graça dEle, foi a misericórdia dEle. E se hoje eu estou aqui, foi para a glória dEle. É para a glória dEle, que Ele me restaurou, me levantou. E eu quero honrar a vida da Bia, do pastor Josué, os meus pastores, que eu amo, que cuidaram de mim, e estar aqui é uma honra. O Ministério Preciosa, que já é o meu ministério também, as meninas que sempre me abraçam. E eu quero fazer uma honra muito especial à minha mãe que está aqui. Pode levantar a mão, a minha intercessora, aquela que esteve do meu lado, as meninas da minha célula, porque eu tenho célula, lidero célula, e célula é bênção. É ou não é? Pode aplaudir. Célula é bênção. Eu sou fruto de célula. Eu sou fruto do que Deus fez dentro de uma célula na minha vida. E eu quero honrar alguém muito especial, que é o meu Boaz, o Elias, que Deus usou para abençoar a minha vida, aquele que me apoia, aquele que me incentiva. E se hoje eu estou aqui, é porque Ele me encoraja. Ele tanto me encoraja que Ele está lá atrás filmando. Se você quiser olhar para trás e dar uma olhadinha, Ele está ali, ó. E eu quero honrar a sua vida, porque se eu estou aqui, é porque Ele é aquele que me encoraja e me incentiva. E antes eu queria dizer, gente, que a gente tem o nosso material, que é o nosso planner devocional, que vai estar ali fora. E você pode começar o seu ano sendo abençoada com o seu planner, tendo seu tempo com Deus. Porque o que eu vivi com o Senhor foi fruto do meu quarto de guerra, foi fruto do meu lugar secreto. Mas antes, como o meu coração está queimando, eu quero que você abra sua Bíblia rapidamente em João capítulo 20, porque o meu coração está queimando para compartilhar com você essa palavra. João capítulo 20, pode abrir, a partir dos versículos 26. Aleluia. Que diz assim:
Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Fecha seus olhos comigo. Amado Deus, estamos diante da Tua palavra. Não é sobre mim, não é sobre nós, mas é sobre o Teu nome. É o Senhor que quebra o jugo, é o Senhor que quebra as cadeias. E eu creio que nessa noite a Tua palavra vai aonde a medicina não vai. A Tua palavra vai aonde os psicólogos não podem acessar. A Tua palavra vai na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. E cumpra, Pai, aquilo que Te apraz nessa noite. Amamos, Pai, a Tua palavra e ansiamos por ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Esse texto fala de um domingo. Não era um domingo qualquer, era o domingo da ressurreição. Mas hoje, milhares de anos depois, a gente consegue olhar para esse texto e ler ele com uma tranquilidade, porque a gente tem uma certeza: Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Mas naquele contexto os discípulos não sabiam. Eles não sabiam o que seria da vida deles. Eles não sabiam o que aconteceria após a crucificação e a morte do seu mestre. E esse capítulo ele narra do início ao fim como foi esse domingo. A Bíblia diz que eles acordaram de madrugada, foram correndo até o sepulcro, e quando chegaram lá, a pedra do sepulcro estava removida e o corpo não estava mais lá. Maria Madalena correu para casa para anunciar e avisar os discípulos, e eles, não crendo, não conseguindo acreditar, correram até o sepulcro para conferir se aquilo que ela disse era verdade. E quando chegaram lá, de fato, as tiras de linho que envolvia o corpo de Jesus estavam do lado, o lençol que cobria o seu rosto estava dobrado e o corpo não estava mais lá. Mas eles, com medo, porque eles não sabiam o que os romanos poderiam fazer com eles, eles voltaram para casa e se trancaram com medo. Mas Maria Madalena permaneceu no sepulcro. E eu quero dizer para os homens que estão aqui: vocês são muito bem-vindos. É um culto que as mulheres estão dirigindo, mas o que está sendo pregado é a palavra de Deus, que vai alcançar homens, mulheres, jovens, crianças. Mas em alguns momentos a gente vai ser específico para falar algo para as mulheres. E nesse caso, Maria Madalena permaneceu no sepulcro. Permaneceu ali chorando, e ela teve o privilégio de ser a primeira pessoa a ver Jesus após a sua morte, ver Jesus ressurreto. E quando ela viu Jesus, ela nem acreditou. Ela reconheceu e ela disse: Rabone, é o Senhor, é o meu mestre. E eu quero te dizer uma coisa, mulher. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa para aparecer pela primeira vez, você concorda? Jesus poderia ter escolhido Pedro, Jesus poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas Deus escolheu uma mulher para ser a primeira para quem Ele apareceu após a sua morte. Porque Deus está dizendo para as mulheres: pode por muito tempo as mulheres terem sido descartadas, mas chegou o tempo que eu vou levantar as mulheres, eu vou depositar sobre elas autoridade, eu vou depositar sobre elas algo que só o meu Espírito pode fazer. É tanto que eu tenho viajado por essa nação e visto Deus levantar um exército de mulheres, e eu pergunto: cadê o exército de mulheres? Cadê as mulheres que vão dizer: Ele não morreu, Ele está vivo? Mas sabe o que marca, que o Espírito Santo falou ao meu coração? É que ela carregava uma mensagem, mas ninguém acreditou. E o Espírito Santo disse assim para mim: quando você carregar algo de Deus e ninguém validar, ninguém acreditar, se é de mim mesmo, não se preocupa não, porque eu vou aparecer para quem precisa, para legitimar que aquilo que eu te entreguei vem de mim.
para aquilo que eu te entreguei, vem do Senhor. E sabe o que? Você não precisará se justificar, você não precisará se defender, porque você tem um Deus que te justifica. Jesus aparece para legitimar aquilo que Ele confiou a você. Alguém pode dizer é pouco, mas o pouco na mão de Deus alimenta uma multidão, mulher. O teu pouco na mão de Deus pode alimentar uma multidão. E a Bíblia diz que eles estavam ali, a portas trancadas, e imagina o medo deles. Eles entregaram a vida deles inteira ao Senhor, e agora aqueles pelo qual Ele renunciou ao seu trabalho, renunciaram tantas coisas, desaparece. Como é que a gente fica quando Jesus desaparece? E você vai ver por diversas vezes nos Salmos, os salmistas dizendo: onde está o Senhor? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. E eu sei que existem momentos na nossa história que parece que o Senhor desaparece. Mas eu vim aqui para te dizer que você é uma semente. E o processo da semente, que não tem uma história relevante, que você às vezes olha para uma semente e você não dá nada para ela, mas você pega a semente, você enterra na terra. E quando é enterrada, muitas pessoas podem dizer assim: acabou para ela. Agora ela não canta mais, agora ela não prega mais, agora ela não tem mais família, agora ela está sozinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa: essa semente não está sendo enterrada, essa semente está sendo plantada, e ela vai florescer, ela vai crescer, ela vai alimentar pessoas, ela vai ser sombra para alguém. Você é uma semente que está sendo plantada para algo exponencial de Deus. E agora venha comigo, eles estão como? Trancados. Diga comigo: trancados. Nos seus lutos, medos, questionamentos. Mas Jesus aparece. Sabe por que Jesus aparece? Mesmo diante dos questionamentos, das dúvidas, da incerteza, porque Jesus não se ofende com o teu questionamento. O teu questionamento não muda quem Ele é. Ele permanece o mesmo. Ele permanece aquele que te ama, que te escolheu, que tem um propósito para a sua vida. Ele não se ofende. E Jesus, Ele não vai se intimidar com a sua condição. E mesmo diante de portas trancadas, Ele entra. Sabe o que portas trancadas fala para mim? É quando a dor e o trauma é tão grande que impossibilita o acesso, que bloqueia o fluxo. Você já passou por um trauma, uma dor, um tempo que você passou dificuldade na sua saúde, você esteve no hospital, você não quer nem tocar nesse assunto, ou nas suas emoções, e as pessoas dizem: não toca nesse assunto não, porque esse assunto vai tocar na ferida. Está tão dolorido que muitas vezes você guarda um segredo e vive guerras silenciosas, de lutas, de humilhação, que nem a sua amiga sabe, porque está tão traumático, está tão doloroso, que você tem guardado para você. Está trancado, e você não deixa ninguém tocar nessa ferida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a sua ferida provavelmente não foi provocada por você, mas a sua cura será a sua responsabilidade. A sua cura será sua responsabilidade. E eles estavam trancados. E sabe o que o Espírito Santo disse ao meu coração? Não importa quão fechado esteja. Talvez o psicólogo não está conseguindo acessar. Talvez você já foi no psiquiatra e não está conseguindo resolver, porque esse trauma está ali, trancado. Mas Jesus entra. E Jesus, Ele não entra arrombando, Ele não entra invadindo. Ele sabe como entrar. Ele entra como alguém que alivia a alma. Ele entra
é como alguém que traz paz ao coração. Ele entra, porque ele diz: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E ele entra. Mas sabe que o Espírito Santo ministrou meu coração? Ele entra, mas ele não fica nem na frente, nem atrás e nem do lado. Ele entra e ele fica no meio, porque meio fala de governo, meio fala de autoridade, meio fala de equilíbrio. E hoje nunca a gente viveu um tempo em que o inimigo tem tentado desequilibrar as emoções. Nós vivemos talvez a sociedade mais bonita. Se tem algum problema, você resolve com uma plástica. Se tem um problema, você resolve numa clínica de estética. Se tem um problema, a gente vai lá e faz um botox. Ou compra um sapato novo, uma roupa nova. Mas uma sociedade que está tão bonita esteticamente, mas por dentro está tão desequilibrada. Eu estou falando alguma mentira? Mas Jesus, ele sabe entrar. E ele entra para trazer equilíbrio às tuas emoções hoje. Ele vai colocar ordem na tua casa hoje. Ele vai colocar ordem nas tuas emoções. A Bíblia diz que ele entra e fica no meio. E a Bíblia fala lá no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há o rio, deixa eu dizer, há o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio. E quando ele entra, ele diz: paz seja com vocês. E esse shalom dito pelos judeus, se você buscar a profundidade dessa palavra, essa paz que ele está declarando aqui, é que seja feita a vontade de Deus. Porque o lugar de paz é quando você para de assumir o controle e entrega o controle para Deus. Quando você para de assumir o controle e entrega o controle para Deus. Eles tinham registrado em sua memória Jesus morto, Jesus sangrando na cruz, e eles se esqueceram da promessa. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: não esqueça a promessa. Isso. Se você não falou com ela, aproveita, cumprimenta. Não esqueça a promessa, porque a promessa de Deus para a sua vida está de pé, e a cruz está vazia. Não deixa a dor cegar você, para você não ver a promessa para a tua família, a promessa para a tua vida, a promessa para a tua casa, ainda está de pé. Ainda que tudo que você veja é Jesus sangrando, ainda que tudo que você saiba é Jesus morto, mas eu quero te dizer, nós estamos pregando o terceiro dia, e Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Onde está a morte? O teu agrilhão. Onde está a morte? O teu agrilhão. Ele venceu. Não se esqueça da tua promessa. E entrando ali, ele mostrou as mãos e o lado, e os discípulos alegraram quando viram o Senhor. A Bíblia vai contar que Jesus aparece por uma primeira vez, e uma semana depois Jesus aparece de novo, porque Tomé, chamado Dídimo, ele disse: eu sei que eu confio em vocês, eu sei que vocês estão me dizendo que viram o Senhor, mas eu só acredito se eu tocar
nas feridas. Eu só acredito se eu tocar aonde ele foi ferido. E eu quero te dizer, Jesus voltou por causa de uma pessoa. Ele não estava preocupado com os números, ele não estava preocupado com a multidão, ele voltou por causa de uma pessoa. E é por isso que eu e você podemos dizer que Jesus é o nosso Salvador pessoal. Ele volta por causa de uma pessoa. E sabe que Deus ministrou? Eu não deixo nada pela metade. Eu voltei porque a obra não foi completa. Eu ainda tinha que ministrar sobre Tomé. Eu quero liberar essa palavra para você. Tudo que Deus começou na tua vida, toda boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para vir e completar. Quem recebe pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra. Ele é fiel para voltar e completar a boa obra que Ele começou. Mas o interessante é que Jesus não precisava ter ressuscitado carregando as cicatrizes. Ele continuaria sendo Deus. Ele ressuscitou com seu corpo regenerado, mas ele decide ressuscitar com as cicatrizes. Porque o título dessa mensagem é: sem cicatrizes, sem autoridade. Você pode repetir comigo? Sem cicatrizes, sem autoridade. Jesus, ele ressuscitou com as cicatrizes porque ele está dizendo: vai doer. Você vai ter que passar por situações que você não vai ter como controlar. Você vai passar algumas noites em claro chorando. Vai passar. Essa ferida vai passar. Mas sabe por que eu estou te esmagando? Porque o lugar onde você mais foi ferido é o lugar onde eu vou derramar autoridade. É o lugar onde eu vou derramar bálsamo. É o lugar onde eu vou te dar legitimidade. Deus está dizendo: pregações vão nascer dessa ferida, livros vão nascer dessa cicatriz. Deus está dizendo: está doendo, mas é porque o novo de Deus vai nascer. O novo de Deus vai nascer no lugar mais improvável. Onde estavam os pregos, onde estava a dor, onde estava a ferida. Deus está dizendo: ministério não é para quem canta bonito, ministério não é para quem canta bem, ministério não é para quem prega, para quem tem faculdade de teologia, para quem fala em línguas. Não, não, não. Ministério é para quem passou pela dor, mas não parou na dor, venceu a dor, continuou caminhando, continuou adorando, continuou servindo, continuou. Deus, eu estou quebrada, mas eu estou de pé. Deus, tá doendo, mas eu estou te adorando. Cicatrizes vão dar autoridade. E eu quero te dizer: cicatrizes não te definem, te revelam. As cicatrizes não é linha de chegada, é ponto de partida. O seu ministério vai começar das tuas cicatrizes. O seu ministério vai começar das áreas que o inimigo tentou te paralisar. O inimigo tentou te ferir. O inimigo tentou jogar os seus sonhos no chão, como ele fez comigo. Mas eu estou aqui para dizer: como ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua. Porque ninguém tem mais autoridade do que alguém que já passou. Uma coisa é alguém que está drogado e ouvir de uma pessoa que nunca usou droga na vida e dizer: você pode vencer as drogas. Agora outra coisa é uma pessoa que está drogada e vem uma pessoa que venceu as drogas e ela diz: olha, eu venci as drogas, você vai vencer também. Essa pessoa tem autoridade ou não tem? Essa pessoa tem legitimidade para dizer ou não tem? É a mesma coisa, uma pessoa que viveu quase a ruptura de um casamento e vai olhar para você que está passando pelo processo e dizer: Deus restaurou o meu casamento, Deus vai restaurar o seu também. Deus está dizendo: no lugar que você foi ferida, é o lugar que eu vou te usar. E o que eu acho interessante disso é que a confirmação do senhorio de Jesus não está numa coroa. A confirmação do senhorio de Jesus não está numa ordem dele dizendo: desce 10 mil anjos. A confirmação do senhorio de Jesus está nas suas cicatrizes, está no lugar onde dá autenticidade ao seu ministério. Tomé não disse: a menos que eu veja a coroa. Tomé não disse: a menos que eu veja 10 mil anos. Tomé disse: eu só vou crer quando eu tocar no lugar que ele sobreviveu, quando eu tocar no lugar onde ele venceu.
Você está entendendo o que Deus está falando aqui? E o que chama atenção para mim nessa história é que Jesus aparece para os discípulos, e a Bíblia diz que a tira de linho estava no chão. Ele estava com vestes novas, mas cicatrizes antigas. Diga comigo: vestes novas, cicatrizes antigas. Ele não estava com roupa de funerária. Ele não estava com a roupa que ele foi morto. Entenda uma coisa: ele estava com vestes novas, mas as cicatrizes eram antigas e delegavam autoridade. Sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Tem gente que está aqui nesse culto agora, que não se parece com aquilo que ela passou, que não se parece com aquilo que atravessou. Às vezes você está sentado do lado de alguém que perdeu um filho, do lado de alguém que viveu um luto, do lado de alguém que venceu a depressão há pouco tempo, e você olha ela bonita, cheirosa, e você não tem ideia do que ela passou, mas ela carrega cicatrizes antigas, ela tem história, ela tem legado. Meu Deus! E quando Davi foi levado até o rei Saul, ele olhou e disse: você vai vencer Golias, o menino. Cuidado quando você olhar para alguém e dizer: ah, é um menino, coitado. Ele disse: não, eu carrego uma história. Eu venci urso na malhada, eu venci leão na malhada, eu tenho uma história com meu Deus. E quando o inimigo tentar se levantar e dizer você não, você vai dizer: peraí, eu tenho uma história com meu Deus. Eu sei da onde Ele me tirou, eu sei o que Ele fez na minha história, eu sei que Ele me salvou, eu sei. É Ele na minha vida. O poder de Deus na sua vida não vai ser medido pelos elogios que você recebe, mas pelas cicatrizes que você carrega. Deus está dizendo: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Deus é aquele que te sustenta, Deus é aquele que é a tua força. E a Bíblia diz que Jesus olhou para Tomé, e nessa segunda vinda de Jesus, Jesus foi específico a Tomé e disse: pode tocar. Porque se você não acredita naquilo que eu prego, acredita naquilo que eu vivo. Se você não tem acreditado no discurso, acredita naquilo que eu enfrentei, naquilo que eu sobrevivi. Nós vivemos um tempo em que é muita gente dizendo: eu sou crente. Crente que só tem o nome, mas não tem caráter. Crente que só tem o ir à igreja no domingo, mas não tem a vida de crente. E a gente vive no tempo que a gente não acredita mais em quem não tem história com Deus. A gente tem dificuldade de legitimar quem não tem história com Deus. Porque tem muita gente que tem o nome bonito, mas uma vida feia. O nome é de crente, mas a vida não condiz. E por isso que tem uma geração de Tomé que está dizendo assim: eu estou cansado do discurso. Eu preciso ver mulheres de verdade. Mulheres que não vão me julgar pelo meu passado. Mulheres que não vão me julgar porque um dia eu fiz um aborto. Mulheres que não vão me julgar por um dia eu ter me prostituído. Mulheres que vão me abraçar, que não vão me apontar, que vão derramar bálsamo de cura. E eu quero te dizer: eu quero ser essa mulher. Porque quem muito ama é quem um dia foi muito perdoado. E eu sei o que o perdão de Deus foi para mim. E por isso hoje eu quero perdoar quem precisa. Eu quero abraçar quem precisa. Eu quero olhar no olho e dizer: ainda tem uma segunda página para a sua vida. Não vai acabar nesse capítulo. Tem próximos capítulos vindo para você. As cicatrizes te dão história, identidade. E existem feridas que Deus permite para gerar sobre você a autoridade. E não só isso. Hoje ali na sala das pastoras eu estava conversando com a Camila. Ela disse: Deus me colocou dentro de um hospital. Porque existem momentos que parece que Deus nos fere para dizer assim: é rápido o que eu tenho para fazer na sua vida.
entendeu? Eu quero dar velocidade àquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Eu tenho pressa para realizar na sua vida. Deus está dizendo, aquilo que você passou, que doeu, é porque eu tenho pressa de levantar você para usar para minha glória. A tua depressão que você venceu vai levantar outra mulher. A dor que você enfrentou dentro de um hospital cuidando de um filho vai ajudar outra mãe que está lá desesperada. Ei, existe uma autoridade, e pare de esconder as tuas cicatrizes. Quantas vezes eu quis maquiar minha cicatriz e aparecer como alguém imaculado. Nossa, sou crente desde criança, nunca sofri nada. Mas Deus está dizendo, não esconda as suas cicatrizes, porque nela eu vou depositar bálsamo para curar outras pessoas. Nela eu vou depositar unção. E a gente estava falando de unção também. Sabe por quê? A unção, para você receber unção, você precisa passar pelo fogo. Mas a chama não vai chegar até você. Você vai precisar passar pelas águas, como diz lá em Isaías. Mas as águas não te submergirão, porque essas águas, esse fogo, essa provação está gerando unção, está gerando autoridade. Porque unção não se adquire na livraria da igreja. Unção não se adquire pelos livros que você lê. Unção se adquire por aquilo que você atravessa, fiel, firme. E como é que o Senhor poderá te chamar de fiel se não tem cicatrizes? Se você foge da ferida, você foge do teu destino. Se você foge das cicatrizes, você foge do teu propósito, você foge do teu chamado. As cicatrizes é o lugar onde Deus vai gerar unção sobre a sua vida. E Jesus, ele volta e ele mostra as cicatrizes. E porque eu e você temos o hábito de esconder, existe uma autoridade que é liberada na dor. E tem pessoas que não vão ouvir o discurso, tem pessoas que não vão ouvir o que você fala, tem pessoas que não vão ouvir a sua teologia, mas vão dizer, me mostra as tuas feridas. E eu quero te dizer, a sua história vai pregar por você. As pessoas vão ver a tua fidelidade ao Senhor, porque é muito fácil ser fiel quando tudo vai bem. Mas Deus está levantando aqueles que vão ser fiel, mesmo passando pela dor. E algo para terminar, que o Senhor ministrou ao meu coração, é que quando Jesus entrou naquela sala, eles estavam com medo. Mas Jesus, ele não estava apenas resolvendo o problema da incerteza, do medo que eles estavam sentindo. Jesus estava modelando a maneira que eles deveriam seguir Jesus. Porque aqueles discípulos estavam com medo de morrer. Mas a Bíblia diz que depois que Pedro viu as cicatrizes de Jesus, Pedro foi crucificado como Cristo, mas ele disse, não, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Jesus. E eu te pergunto, o que deu força, o que deu coragem para um homem que estava trancado com medo de enfrentar a morte? Ele viu as marcas de Cristo. E quando ele viu as marcas de Cristo, Deus estava dizendo, você vai passar por dores, você vai passar por lutas, você vai passar por problemas, mas a ferida não vai te governar, a ferida não vai ser o seu Senhor, a ferida não vai determinar a tua vida, a tua história. Você não vai parar numa cama, parado, chorando. Não, eu vou me levantar, porque a ferida não é o meu Senhor. Ele é que me cura, Ele é que me sara. E eu quero te dizer, a ferida que Jesus mostrou não estava sangrando, estava curada. E às vezes a gente está sangrando em cima das pessoas, e Deus está dizendo, eu quero é curar as tuas feridas, eu quero fechar essa cicatriz. E você não vai sangrar sobre o teu marido, sobre a tua família, sobre a tua casa. Você vai dizer, eu fui curada, e agora você pode tocar, porque essa dor não me domina, essa dor não dói. Pode tocar, Tomé, porque essa ferida não me governa. E tempos depois Paulo vai dizer, eu carrego no meu corpo as marcas de
Cristo. E naquele contexto que ele fala isso, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, ele está dizendo: não me perturbe, não é hora de parar agora, porque eu já sofri demais, eu sobrevivi demais. E talvez você entrou nesse ano e esse ano já não começou fácil para você, mas eu quero te lembrar, você já sobreviveu muita coisa, não é hora de parar. E a gente vive numa geração de desigrejados. A gente vive numa geração em que as pessoas dizem: eu já perdoei, mas não falo mais. E uma das coisas que chama atenção nesse texto é que quando Jesus entrou, ele falou sobre perdão. Ele falou: eu os envio assim como o Pai me enviou. Ele soprou: recebam o meu Espírito. E o terceiro, ele disse: se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. E se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Porque o lugar de ferida fechada é no altar do perdão. Entenda uma coisa, as últimas palavras de Jesus na cruz, quais foram? E quais as primeiras palavras de Jesus, quais foram? Eu vou te lembrar, as últimas palavras de Jesus na cruz, ele estava lá ensanguentado, e ele olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus ressuscita, e ele poderia incitar raiva e dizer: olha o que eles fizeram comigo. Não, mas Jesus diz: vocês estão com raiva dos romanos, mas se vocês não perdoarem ele, vocês não serão perdoados. Se você quer ter sua ferida cicatrizada, coloque a sua ferida no altar do perdão. Coloque a sua ferida no altar do perdão. Sabe por quê? A pessoa mais importante da história olhou para você, e não importa o que você tenha feito, não importa o teu erro, não importa as tuas falhas, ela olhou para você, o Senhor olhou para você e disse: eu te perdoo, eu derramo sobre você o meu sangue, eu te dou uma nova identidade, você não vai ser mais servo e você vai ser filha. E eu te convido a você abaixar a sua cabeça e orar comigo nesse instante. E como eu aprendi com o meu pastor, eu quero orar com você. Eu quero que nesse momento você coloque as tuas cicatrizes, ou as feridas que estão abertas. Talvez seja um relacionamento que você viveu abusivo. Talvez tenha sido um abuso na sua infância. Talvez seja uma história que te marcou e hoje você não consegue mais prosperar. Você não consegue vencer. É como se essa ferida te dominasse, te paralisasse. Mas hoje você vai orar e vai dizer: Deus, eu te entrego essa ferida. Pode curar, pode fechar, pode cicatrizar. Amado Deus, nós estamos aqui, Pai, e hoje nós queremos entregar as feridas do nosso coração a Ti. E a principal ferida é a ferida do pecado. Aquela que nos rouba da Tua presença. É aquela que nos tira, Senhor, do Teu propósito. E hoje, Pai, nós queremos ter uma aliança contigo. Nós queremos andar contigo. Nós não queremos nos relacionar como alguém que necessita do Senhor, ou como alguém que merece o Senhor, mas alguém que conhece o Senhor. Queremos te conhecer, Jesus. Queremos andar contigo. E a partir de hoje eu te entrego a minha vida. Eu te entrego o meu ano de 2023. Eu te entrego a minha família. E não mais as feridas serão o que me governarão, mas sim Tu serás o meu Senhor e o meu Salvador. E eu oro, Pai, e te entrego em nome de Jesus. Você pode ficar com a sua cabeça baixa em oração ainda. E eu quero perguntar aqui: quem fez essa oração hoje pela primeira vez? Pode levantar a mão. Quem está fazendo essa oração pela... Deus abençoe. Quem está fazendo essa oração pela primeira vez, pode levantar a mão. Já tem uma pessoa. Deus abençoe. Aleluia. Eu vi 2 mãos levantadas. Hoje você está fazendo essa oração pela primeira vez. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua decisão. E eu quero te convidar a você ficar de pé onde você está. Pode ficar em pé, igreja. Ministério de louvor, se puder subir. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. As suas cicatrizes é o lugar do teu envio. E eu quero fazer 3 apelos aqui hoje. Não acabou. Não acabou ainda.
Eu fiz o primeiro apelo e eu quero convidar as pessoas que levantaram a mão para vir à frente. Se puder, o Ministério de Intercessão me ajudar. E eu quero fazer mais 2 apelos. E eu quero te convidar a você fechar seus olhos agora. Porque esse apelo não vai vir de mim, é do Espírito, e Ele vai falar ao seu coração. Aqui ó, tem uma alma, glória a Deus. Parabéns, essa é a melhor decisão da sua vida. A partir de hoje, suas cicatrizes serão testemunho da glória de Deus. Você pode glorificar a igreja, você pode adorar a igreja. Aleluia. Fecha seus olhos agora. E eu quero que nesse momento você diga: Deus, eu tenho algumas cicatrizes que eu tentei esconder. Esse é o primeiro apelo. Aqueles que hoje quer dizer: a minha história foi difícil, mas eu sei que a minha história é para glorificar o teu nome. Eu sei que a minha história me fez passar por coisas que eu não gostaria de ter passado, mas essa história é para que eu ajude outros a se levantar. Porque Paulo diz: com a consolação que vocês receberam, vocês consolarão a outros que estão passando pelas mesmas tribulações. E a Bíblia diz que você, as suas cicatrizes, vai consolar outras pessoas. E o segundo apelo é para aqueles que estão com as feridas sangrando. Você diz: eu tenho vindo para a igreja, eu tenho fingido que está tudo bem, mas ainda existem feridas sangrando dentro de mim. Tem áreas trancadas hoje que o Espírito Santo Ele quer visitar. E um dia, como eu fui restaurada por Deus nesse altar, num culto de uma quarta-feira, no culto da resposta, Deus pode fazer na sua história. Você crê? Você crê que Ele pode fazer na sua história? Fecha seus olhos e fala: Deus, as minhas cicatrizes e as feridas que estão abertas, hoje eu entrego a Ti. Hoje eu entrego a Ti. E eu quero convidar você a sair do seu lugar como um ato de fé. E você vai dizer: as minhas cicatrizes vão servir para a glória de Deus. Saia do teu lugar e venha para o altar. E você vai dizer: no ano de 2023, eu vou dar para Deus as minhas cicatrizes. Eu vou dar para Deus a minha vida, a minha história. Sai da sua cadeira, vem para o altar. Tem intercessoras aqui que vão orar, vão te abraçar. E o segundo apelo: você que está com as feridas sangrando e você diz: eu não aguento mais, eu tenho ouvido vozes na minha cabeça dizendo para me matar, eu tenho ouvido vozes dizendo para me suicidar. Eu estou na igreja, mas eu sou atormentada nas noites e eu não estou aguentando mais essa ferida. Vem aqui no altar, porque hoje é o dia que Deus vai fechar essa ferida, e esse lugar vai ser o lugar para a glória dEle. E também quem não sou. Diga isso: eu só quero tua presença. Deixa Ele te abraçar. Deixa Ele te abraçar. Oh, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Deus está curando mulheres aqui. Deus está ativando ministérios. Deus está ativando chamados aqui neste lugar. Você que está cansado de lutar, hoje Deus renova as tuas forças. Eu creio que hoje Deus está ativando você, te levantando, e essa ferida vai parar de sangrar. Ele te vê. Ele te vê, Ele volta por causa de uma pessoa. E hoje Ele volta por causa de você. Ele está dizendo: a boa obra que eu comecei na tua vida, eu vou completar. Receba essa palavra. Deus está trabalhando aqui neste lugar. Estou te esperando pra falar.
Pode ministrar, pode ministrar. Eu quero cantar com vocês uma canção que vai ser uma canção profética para esse tempo, para você que está aqui. Você crê que algo novo vai acontecer na tua vida? Algo novo vai acontecer na tua história? Que você vai sair desse lugar. Sabe, hoje o inimigo, ele não tem vindo como vinha antigamente, que a pessoa ficava endemoniada. Não, o diabo está atuando na mente. O diabo está colocando pensamentos, palavras que você tem tentado lutar com esses pensamentos, mas você não tem conseguido. Você tem se sentido fraco, mas Deus está dizendo hoje: eu vou entrar e vou entrar no meio. Eu vou entrar para trazer equilíbrio. Eu vou entrar para ser o centro. E eu quero te cantar com você essa canção que diz assim: algo novo. Você pode dizer isso? Oh, pode se levantar, declarando isso. Declarando. Você hoje vai estar sendo curada, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver o novo de Deus, o novo de Deus. Faz meu coração sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce. Você crê que hoje Ele está ativando você? Ele está ativando o teu chamado. Ele está ativando o teu ministério. Hoje Ele está dizendo da tua história: eu vou fazer algo novo em você. Como fogo, Santo Espírito desce, desce, incendeia, incendeia. Deus está levantando um exército de mulheres curadas. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Avivadas, mulheres cheias do Espírito. Incendeia, incendeia. Você não vai parar na dor. Incendeia, 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 incendeia. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você vai se levantar. Que ruja o leão, Diga. e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Hey! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez você chegou aqui com a ferida sangrando, passando pela depressão, pela crise de ansiedade, com complexos de inferioridade. Mas hoje, aquilo que o inimigo usou como ferramenta para paralisar você, para te colocar dentro de uma cama paralisada, entristecida, cabisbaixa, levante a sua mão e eu quero liberar uma palavra profética sobre você. O leão da tribo de Judá vai se levantar e toda a arma do inimigo
bate em recuada, bate em retirada. Agora, agora, não mais depressão, não mais ansiedade, mas um exército de mulheres curadas, um exército de mulheres leoas, porque elas sabem que elas têm o leão da tribo de Judá, que batalha por elas, que luta por elas. E agora você vai declarar, você vai declarar, você vai declarar, que ruja, o leão vai se levantar na tua história. Diga isso. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Deus está ativando ministérios aqui. Você crê? Livros vão nascer, canções vão nascer, pregações vão nascer, porque a cruz está vazia. A cruz não venceu Jesus, o sepulcro não venceu Jesus, os pregos não venceu Jesus, Herodes não venceu Jesus. Deixa eu te dizer, e não vai ser essa ferida que vai vencer você, porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Eu venci, e eu sou o leão da tribo de Judá, e quando eu me levanto, não há ninguém que pode paralisar o agir de Deus na tua vida. E eu quero dizer que esse ano de 2023 vai ser o ano da aceleração de Deus. Não subestime a rapidez que Deus muda as coisas. É um shift de Deus que muda a história. Você crê que Deus pode fazer? Um dia Ruth estava lá catando as migalhas, e um dia ela estava casada com Boaz. Porque do dia para a noite Deus muda a história. Do dia para a noite Deus muda a história. Os discípulos tinham visto Jesus enrijecido. Eles envolveram Jesus com linhas de tiro, com tiras de linho, mas a morte não parou Jesus. E pra gente fechar, eu quero que você diga: que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declare: que ruja e que a terra estremeça diante da mulheres estão se levantando de Jesus. Fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoado. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso plano devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.